catálogo de produções da Adult Swim nunca me chamou muita atenção. Eu acho que os ditos desenhos para adultos, que se resumem em muito palavrão e violência, não me empolgavam muito. Mas surgiu esse tal de Smiling Friends, e por algum motivo, muitos amigos estavam assistindo e falando super bem. Então, há mais ou menos um ano atrás, eu fui assistir essa animação de forma despretensiosa e olha só. Quem diria? Eu me amarrei nesse troço. O piloto de Smiling Friends foi lançado em 2020, mas a primeira temporada completa chegou só em 2022. E atualmente a série possui 2 temporadas. Essa animação foi criada por Michael Kuzaki e Zaki Heidel, e os dois também são as vozes originais dos personagens principais, o que é bem legal. A trama é basicamente sobre essa empresa que presta o serviço de trazer felicidade para as pessoas. Os protagonistas são esses 2 personagens, o Pin e o Charlie, que possuem personalidades bem opostas. Um é muito otimista e o outro é completamente foda-se. Mas apesar disso, eles se dão bem. Outros personagens recorrentes são também funcionários da empresa, Alan e Clip, e o chefe, que talvez seja uma das figuras mais bizarras da série. E é basicamente isso, não é muito complexo. Os episódios normalmente seguem clientes que precisam dos serviços dos Smiling Friends, mas às vezes é só um episódio surtado falando sobre qualquer outra coisa, é pagar pra ver. E é uma animação tão doida que pra mim parece que a origem disso tudo é que os caras ficavam o dia todo no Discord mandando shitposting um pro outro e um dia resolveram pegar todas essas merdas e criarem uma série em cima. Tem muita mistura de estilo, de técnica e o humor vem muito disso, do contraste entre os personagens e do inesperado. Tu nunca sabe qual vai ser o próximo surto. E depois que eu assisti as 2 temporadas, eu obviamente queria fazer um vídeo falando dessa obra, mas eu não queria fazer um vídeo de resenha normal. Então eu pensei em meter aqui nesse quadro, episódio por episódio, mas focando apenas nos episódios mais surtados. O que não foi uma tarefa fácil, porque pensa numa série com bizarrice. Então eu escolhi 6 episódios dos 17 lançados para resumir e evidenciar os momentos mais malucos, porque a gente gosta da bagaceira. Vale ressaltar que os episódios estão em ordem de lançamento, não é um ranking, porque eu não saberia decidir quem fica em qual posição, então é só os mais surtados mesmos e é isso. Mas antes de começar, eu preciso fazer algumas menções honrosas de episódios que quase entraram na lista final e eu não posso deixar de comentar. Primeiro, preciso falar do episódio 4 da primeira temporada, especial de Halloween, que tem uma premissa bem simples, que o Pin vai juntar galhos na floresta para fazer a tradicional fogueira de Halloween, mas ele acaba sendo caçado por um monstro que vive naquele lugar. Mas com certeza ele tem ali um ponto alto, que é quando o bichão persegue o Pin até a empresa, só que quando ele entra na sala que tá rolando a festa, todo mundo só olha pra ele e fala: "Meu irmão, tu tá fazendo blackface?" E todo mundo começa a meter porrada no maluco, bota fogo e começa a devorar ele. É muito inesperado. Outro episódio de menção honrosa é o episódio 9 da primeira temporada, o episódio do Brasil, que é basicamente uma grande piada com aqueles episódios especiais que sempre tem, tipo o episódio dos Simpsons no Brasil. Tudo isso para frustrar qualquer expectativa de ver os Smiling Friends interagindo no Brasil, porque eles chegam ali no aeroporto e percebem que ninguém tinha feito as reservas no hotel, e agora tá tudo lotado por causa do carnaval. O episódio se passa todo no aeroporto, com eles tentando resolver a situação e no final eles só resolvem ir embora. É um episódio muito troll e eu adoro. Por fim, eu preciso falar do episódio 6 da segunda temporada, chamado Charlie Pin contra o Alien. Esse episódio é parecido com um episódio de Halloween pra mim, porque grande parte dele é ok, tipo, aqui eles ficam em uma balada com aliens, o que é normal, né? Mas o grande momento do episódio é o final dele. É a última piada, que eles pegam uma nave pra voltar pra Terra e quando eles vão se aproximando do nosso planeta, eles percebem que a Terra é plana. Cara, é muito engraçado, porque eles começam a surtar. Eles ficam tipo: "Meu Deus, tem até uma redoma, era tudo verdade." E falando que não podem contar isso pra ninguém, e o Charlie passando mal, é muito bom. Mas enfim, agora vamos começar com a lista de fato,
com, olha só, o episódio piloto, intitulado Desmond vai passear. Na trama, Pin e Charlie são chamados pelo chefe, que designa um novo trabalho para eles. Então os Smiling Friends vão até a casa dessa velha vagabunda com o intuito de botar um sorrisinho no seu filhinho. Mas quem eles encontram é esse cara de meia idade segurando uma 12 contra a cabeça dele. E toda a premissa do episódio são eles tentando pôr um sorriso nesse homem. E é muito engraçado que pra todo canto que eles arrastam o cara, ele tá sempre com a arma na cabeça. Então eles levam Desmond até a casa da família Tupin, pra ele lembrar de como é importante a família, até uma festa pra ele fazer novos amigos, e por fim até o parque de diversões, pra ele, ora, se divertir, mas nada faz ele sorrir. Enquanto isso, a subtrama do Alan se desenrola com ele perseguindo ali um rato que anda roubando o queijo dele. Mas o que ele encontra é, na verdade, essa criaturinha roxa, mas não só uma, como um casulo de onde saem milhares deles. Quando todo mundo volta para a empresa, encontram um bicho roxo fazendo ali uma rebelião. Um deles tenta atacar o Desmond, que só reage metendo bala no maluco. E isso faz ele se sentir bem e voltar a sorrir. Então ele começa um negócio de controle de pragas e vira especialista em exterminar essas criaturinhas. O que mais tem no episódio? Os personagens ficam o episódio inteiro assistindo esse programa. Enquanto conversa com Pin e Charlie, o chefe pede licença para amamentar seu filho. Seja lá o que for isso. A família Tupin é muito desajustada. Todo mundo parece se odiar e o almoço de família termina em tiro. Não, isso não é tão bizarro. Isso é bem plausível. Esquece que eu falei. O parque do Dave. Imagina o quão egocêntrico tu tem que ser pra fazer um parque temático com a sua cara. Também é plausível. O Carlinhos Maia faria isso. O Alan encontra um buraco atrás da geladeira e lá dentro ele descobre um cara morando atrás das paredes, usando um computador e tapando a tela quando ele vê o Alan. Parece paralelo cinematográfico com a Super Nanny vendo o menino escrever mulheres gostosas e peladas no Google. O que é isso aí? Mulher gostosa e pelada. Hein? O que é isso? E é muito bom que isso não tem função nenhuma na trama. Isso aqui acontece. O próximo episódio é... olha só. O episódio seguinte, o número 2 da primeira temporada, intitulado aqui no Brasil de Senhor Sapo. A estrela de um famoso programa televisivo, o Mr. Frog, é afastado do seu próprio show após uma polêmica envolvendo o fato dele tentar devorar um cara. Charlie então dá a ideia de tentar animar o Mr. Frog e ajudar ele a recuperar o prestígio. Desde melhorar sua imagem com os fãs, colocar ele de volta na mídia com entrevista com Jimmy Fallon, até apelar para doações para instituições. Mas o temperamento violento dele sempre atrapalha as coisas. Enquanto isso, Clip é sondado para ser o novo protagonista do show. Porém, sem humor tóxico, a plateia odeia o novo show e Mr. Frog invade a gravação para abrir seu coração com um depoimento emocionante e profundo. E em seguida ele come o diretor. E é ovacionado. O que mais tem no episódio? Eu adoro o show do Mr. Frog, que consiste em ele falar 5 frases e subir os créditos. Esse cara morreu. Mr. Frog enforca um fã. Mr. Frog tem uma crise de abstinência e ele arranca as mãos de uma mulher com um cheque. Mr. Frog fala um palavrão no programa de Jimmy Fallon e a última vez que ele ficou tão atordoado assim foi entrevistando a RuPaul. Que foto é essa? No começo do episódio, tá rolando ali uma reportagem denunciando os atos do Mr. Frog. É engraçado porque eles meteram uma atriz mesmo pra fazer a apresentadora em live action. E no final do episódio, o Mr. Frog aparece pra atacar ela com um martelo. Próximo episódio é o episódio 8 da primeira temporada. Charlie morre e não volta. Na véspera de Natal, o chefe dá uma última tarefa para os Smiling Friends: cortar um pinheiro para decorar o escritório dele. Sendo completamente racional, Charlie claramente odeia ter que trabalhar na véspera de Natal, e a atitude negativa dele entra em conflito com a positividade de Pin, e rola ali uma tensão entre eles. Já irritado com a situação, Charlie resolve ele mesmo cortar a maldita árvore que cai em cima dele, o matando brutalmente.
Que porra é essa? Charlie então acorda no inferno, mas a coisa não é exatamente como ele esperava. O inferno, na verdade, está todo congelado porque Satanás anda meio triste ultimamente. E como um bom Smiling Friend, Charlie parte uma longa jornada pelo inferno até o lar do Tinhoso para tentar animá-lo. Só que chegando lá, ele descobre que o capeta tá só de saco cheio do trabalho e prefere ficar de gameplay, comendo fast food e dando uma tragada no vape. Podemos julgá-lo, mas Charlie ainda tem esperança de reverter a situação e fecha um acordo com coisa ruim. Se conseguir tirar um sorrisinho dele, poderá voltar à vida. Mas é só o Charlie comentar sobre a qualidade de vida de merda que ele leva que o cramulhão já fica puto e invoca diabinhos pra torturar o coitado. Ele pegou ar. No entanto, torturar o Charlie faz com que ele volte a sorrir, o que significa que, seguindo o acordo, o Charlie pode voltar à vida, certo? Bem, o cara tá pouco se fudendo pra isso. Ele só quer continuar torturando o Charlie. E é aí que Deus aparece pra resgatar Charlie e arremessar ele de volta pro mundo dos vivos. Isso que eu chamo de um Deus Ex Machina, literalmente. O que mais tem no episódio? A roupa de Natal do chefe, colchão infernal, privada infernal e tem o Jeremy, que fica fazendo... Charlie encontra a avó dele no inferno e ela explica que tá lá porque disse um palavrão nos anos 50 quando viu o marido dela levar um tiro na cabeça. Eu odeio quando isso acontece. Essa velha chupa o pirulito com muita vontade. Charlie voltando pra terra em alta velocidade e se espatifando no meio do seu próprio funeral. Mas ele se reconstrói. Tá de boas. Só que ele volta pelado. E quem é essa gente toda? Esse é o Dave? E no fim era uma história natalina contada por Clippy para o seu neto. Chegando na segunda temporada, vamos falar do episódio 2, Senhor Presidente. Na trama, Pin e Charlie precisam resolver os problemas do presidente Dimple. O rolê é que ele era na verdade o vice, que teve que assumir o cargo após a morte repentina do presidente eleito. O problema é que ele é um merdalhão. Agora, candidato para reeleição, os Smiling Friends precisam melhorar a imagem pública desse cara. E se essa já era uma tarefa complicada, as coisas só pioram com a chegada de um novo candidato à corrida eleitoral, o Mr. Frog. Sim, ele voltou, o mais temido. E assim, o cara faz muita merda, o que não ajuda no apoio popular. Diferente do Mr. Frog que tá bombando nas pesquisas. Mas a trama escala ainda mais quando Charlie, sem querer, acaba descobrindo uma sociedade secreta de minhocas que estavam esse tempo todo manipulando a mídia em prol da eleição do Mr. Frog. Mas aí eles descobrem que os sapos comem minhoca e descartam o plano e começam a apoiar o Jimbo. Apesar disso, os dois acabam empatando no número de votos, faltando apenas um estado para ser atualizado. E na última contagem, por um voto de diferença, Mr. Frog é eleito presidente dos Estados Unidos. Eles já tiveram presidentes piores, então E esse voto de desempate foi de ninguém menos que Clip. Mas ele deve ter um bom motivo, eu acho. O que mais tem no episódio? Por que minhocas são âncoras de um telejornal? Todo o vídeo de campanha do Mr. Frog já é ouro. Desde ele explodindo velhinhos, capotando carros e supostamente engolindo um bebê. O presidente caga nas calças. Como estratégia, o presidente dá $1 milhão para todos os cidadãos. Assim todos podem ser ricos. A economia quebra. O presidente dá seus cumprimentos a um ditador. Foi sem querer. Ele causa uma guerra. Foi sem querer. O presidente mete um foda-se pros haters no meio do debate. Todas nós somos diariamente vítimas dos chamados haters, pessoas que nos seguem na internet com o único intuito de nos agredir e ofender. Sabe o que me assusta? Mesmo o seriado mais doente do mundo não conseguiu alcançar o nível de insanidade de um debate no Brasil. E olha que eles tinham Mr. Frog ali. O próximo da lista é justamente o episódio seguinte, episódio 3, A Aventura do Alan. A trama do episódio foca no Alan, começando com a sua rotina matinal. Ao sair para o trabalho, ele encontra o senhor proprietário, que o convida para sair, fumar maconha, tomar um refri diet e jogar PS2. Ele recusa. Quando chega à empresa, o chefe pede para ele realizar uma tarefa muito importante: comprar clipes de papel, e promete uma recompensa surpresa. Porém, clipes de papel estavam
estavam esgotados no supermercado. E o único lugar que poderia ainda ter alguns é uma pequena assistência técnica em Crimeville. Que nome convidativo. E ele até consegue comprar a última caixa desse simpático velho de nariz peculiar. Mas aí ele sai pra rua e um cara assalta ele. Ora, quem poderia prever? O Trombadinha tenta fugir em um helicóptero, mas Alan consegue se agarrar a tempo, porém antes de poder fazer qualquer coisa, o helicóptero é derrubado pela força aérea. Eles acabam caindo em uma floresta e um pé grande aparece e pega a caixa pra ele. Alan aproveita que o bichão tá tirando água do joelho pra entrar na caverna e pegar a caixa de volta. Claro que não tá certo e o pé grande pega ele no pulo. Felizmente, um montinho de ossos se transforma em um esqueleto pirata e decapita o bichão. Só que o esqueleto foge com a caixa em um navio fantasma. Alan tenta ficar na cola dele, mas todo mundo é engolido por um monstro marinho. O esqueleto morre de alguma maneira, eu não sei como isso funciona. Alan é esquichado pra fora e acorda em uma praia. Felizmente, a caixa de clipes também tá lá. Só que ao abrir, ele encontra uma carta misteriosa marcando o encontro em um apartamento. Só que, olha só, é o apartamento dele. Chegando lá, ele encontra o proprietário. Esse cara aí do começo do EP. Que revela ter arquitetado todo esse plano engenhoso porque queria fumar maconha, tomar refri diet e jogar PS2 com ele. E se ele recusar, ele explode a cidade inteira. Alan então não tem outra escolha a não ser jogar uma partidinha, mas o fantasma do velho aparece pra dar um conselho pra ele. Usar um clipe para desarmar a bomba. E é isso que ele faz. Então o proprietário não tem outra escolha a não ser enfiar uma espada samurai em si mesmo. O Alan então volta pra empresa, dá a caixa de clipes pro chefe e recebe sua recompensa. Um chefe em miniatura. Ele não gostou. Aí ele dá pro Charlie. O que mais tem no episódio? Essa mulher que passou a noite com Alan e não tirou as botas. O chefe designa um trabalho pro Pin e Charlie e eles estão empolgadões pra realizar, falando que vai ser o melhor trabalho de todos. E no final do episódio eles estão ali comentando como foi maneiro, como foi foda, a maior aventura deles. E nós nunca veremos. Essa é a piada. Alan discute com um funcionário do mercado, isso só acontece. E tem o velho sendo puxado pro inferno. Agora, partindo pro último episódio dessa lista, o episódio número 7 da segunda temporada, a Joia Vermelha Mágica. Chefe anuncia que vai pra Espantopia comprar joias mágicas, mas ele não sabe falar espanhol, que é a língua que se fala em Espantopia, como é de conhecimento geral. Por sorte, Pin fala um pouco de espanhol, porque ele se comunicava por carta com uma pessoa de lá. Quando eles chegam no lugar, é isso aí que eles encontram. Eu não sei como descrever, é muito complexo. E lá eles têm uma única e bizarra regra, que é não poder fazer contato visual com ninguém. Porque isso é muito ofensivo. Eles chegam até essa lanchonete onde eles encontram o vendedor, que é esse olhão aí. Só que no meio da negociação, um mosquito aparece e começa a sugar sangue do olho. Pin fica muito angustiado de não poder olhar. Só que quando explode sangue, o Pin não consegue se segurar e dá uma rápida olhadinha. Uma coisa boba, o que poderia acontecer, né? E é levado para execução em praça pública. Ele e o chefe, que, coitado, nem fez nada. Na única vez que ele não merece pena de morte, fazem isso? Sacanagem. E na hora que o cara tá prestes a rasgar o Pin no meio, eles descobrem que são os amigos que mandavam correspondência um pro outro. O olhão se arrepende e agora ele decreta que não haverá mais regras na cidade. Todo mundo começa a se matar, e a cidade é destruída como se tivesse recebido um trava-zap. E enquanto tá rolando toda essa palhaçada aí em Espantopia, Charlie, Alan e Clip precisam cuidar de Jason, o filho de 18 anos do chefe. O que poderia acontecer, né? O Jason morre, mas no fim o chefe só usa a joia vermelha que ele comprou, né? E revive o filho, que vira uma borboleta que solta muito pozinho e que fode com tudo, aparentemente. O que mais tem no episódio? O episódio começa com o chefe comunicando que ele vai ter que despedir alguém. Essa pessoa... Desculpa, eu fico abalado. Essa pessoa é o Tyler. Eu sei. É um choque pra todo mundo. Alan comenta que ele e o Charlie não saem juntos há muito tempo. E Charlie joga na cara de Alan que é porque ele chupou o nariz dele na última vez. E aquilo foi bem estranho. Alan afirma que não se lembra disso e isso causa uma discussão acalorada. Tem essa garçonete. Esse maluco não tá bem não. Chefe aprende que todas as culturas merecem respeito e mete um beijão no olhão.
E é isso sobre Smiling Friends. Eu acho que eu já falei demais dessa série, mas esses são os episódios mais surtados, com certeza. Normalmente no final eu falo meus episódios favoritos e quais que eu não gostei, mas eu acho que essa animação é bem consistente, então acho que vale a pena maratonar tudo. Tu termina rapidinho e poderá ver esses e muito mais surtos, porque essa série não tem limites. Então é isso, até a próxima. Oh my God! What is that? I don't know. Alex, grab it.